O tema da mensagem de hoje é bem propício e atual. O tema é fique em casa. Mas antes de você, talvez, ficar bravo comigo, que eu sei que algumas pessoas não estão gostando muito dessa expressão, fique em casa. O objetivo não é politizar isso aqui nessa noite, porque eu sei que para muitos isso tem sido difícil. Então espere, respire um pouco, acalme o teu coração, não fique nervoso por isso, por causa do tema da mensagem, mas se prepare para aquilo que o Espírito Santo tem reservado para nós. Se hoje nós nos reunimos dessa forma online, é porque estamos seguindo recomendações de organizações de saúde, que têm nos dito para ficarmos em casa, ou se possível, pelo menos ficarmos em casa, quem pode, obviamente. Mas eu não quero aqui fazer nenhuma defesa a respeito de ficar em casa a favor ou para combater coronavírus ou coisa do tipo. Pelo contrário, eu quero trazer uma outra reflexão, mas aproveitando também o tema, fique em casa. Para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 14. Diz assim a palavra: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Glória a Deus. Feche os teus olhos rapidamente, vamos fazer uma oração bem breve. Pai, nós te agradecemos por tudo que já foi feito, te agradecemos pela tua palavra que foi lida agora, te agradecemos pelo louvor, por tudo que nós já fizemos aqui nessa noite. Te glorificamos, exaltamos e declaramos que tu és rei. Agora nós te pedimos, fala conosco por meio da palavra, toca o nosso coração, muda a nossa história, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Em Atos dos Apóstolos, Lucas continua ou dá continuidade à sua narrativa dos fatos que se passaram no início da igreja. Se no seu evangelho Lucas trata muito em relação aos atos de Jesus, agora Lucas começa o livro de Atos falando da assunção ou da subida de Cristo até os céus. Fala também em todo o livro da história da igreja.
da igreja primitiva, como ela se compôs, como ela caminha, como os apóstolos ousados saem a pregar o evangelho. Lucas diz que durante 40 dias, pelo menos, depois de ter ressuscitado, Jesus esteve com os apóstolos, caminhou com eles, comeu com eles. E em uma dessas refeições, durante o momento em que comiam juntos, no versículo 4, diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E a palavra determinou, grega aqui tem um peso de ordenança. Ou seja, a ordem de Jesus foi: fique em casa. Para aqueles dias, não era para que eles saíssem de Jerusalém, não é para que saíssem de perto, mas que permanecessem unidos em um local. O local que era a sua casa, o local onde eles se reuniam. E a palavra nos diz que eles foram até o cenáculo. O cenáculo, o que é da casa? É a parte alta da casa. Como uma laje ali, eles ficavam e permaneciam em oração, esperando uma promessa que atravessou por toda a igreja, permaneceu por todo o tempo, até os dias de hoje, e está no meio da nossa igreja, que é o batismo do Espírito Santo, que é a comissão de pregarmos o Evangelho a todos os cantos dessa terra. Em Marcos 16, do 15 ao 18, ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais os acompanharão. Ou, como diz a palavra aqui na versão que eu estou, hão de acompanhar aqueles que creem. É interessante que essa promessa nos traz em cima de um verbo de acompanhar, como se alguém estivesse andando, e a promessa, esses milagres, essas maravilhas acompanhassem aqueles que estavam realizando. Mas entre a promessa de Marcos, a ordenança de Marcos, e esse fato acontecer verdadeiramente, há um lapso, um tempo, que é um tempo de espera, que é um tempo em que os discípulos ficaram em casa. Era preciso esperar. E aí a gente sabe, está sentindo na pele, como é difícil esperar. Num mundo tão agitado e veloz e rápido, nós não conseguimos esperar. A minha filha esses dias pediu para comprar do meio, a Laura pediu para comprar umas maquiagens online, eu fui lá na internet, achei, ela tinha um dinheirinho que ela tinha ganhado da avó, comprei, falei para ela: olha, Laura, é o seguinte, vai chegar dia 12 de abril. Isso deve ter uns 3, 4 dias. Desde então, todos os dias que eu chego em casa, ela pergunta: papai, será que já está vindo? Será que já está chegando? Será que chega hoje? Será que chega amanhã? E eu falo para ela: Laura, é dia 12 de abril. E ela diz: mas diz que entrega mais rápido, diz que chega antes, diz que essa empresa consegue mandar antes. E eu falo: Laura, dia 12 de abril. Esperar é algo que parece que vai contra a nossa natureza. Ficar em casa parece que ofende a nossa essência. É por isso que a gente fica arrumando coisa para fazer, ou quem está podendo ficar em casa fica arrumando coisa. Já pintou a parede 5, 6 vezes e continua pintando. E esse conflito, ele não acontece só no meu e no seu coração. Se nós seguimos o texto em Atos capítulo 1, versículo 6, você vai
vê que os discípulos, depois de ouvirem a Jesus, ou enquanto Jesus ainda estava falando, eles interrompem e perguntam para Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino de Israel? Jesus estava falando de uma coisa, falando de uma promessa, e de repente eles já começam a saber: é esse o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Já estavam pensando lá na frente, é nesse momento que as coisas vão acontecer. E a pergunta deles, o anseio deles, a angústia deles, ou até a ansiedade que estava no coração tem sentido. Porque a profecia do Messias vinha e falava ou trazia essa restauração de um reino. E o que eles estavam trazendo para o entendimento judaico daquele tempo deles é que seria esse reino material, um pensamento mais nacionalista em relação a Israel. Um tempo que eles ansiavam cada vez mais, até porque 70 anos antes, depois de Cristo, melhor dizendo, aquela Israel já havia sido dizimado pelo Império Romano, a comando de Tito, filho do imperador Vespasiano. Eles ansiavam pela restauração do templo. Ansiavam por coisas, pelo dia em que a glória de Israel seria mais uma vez levantada, colocada, e todos os povos viriam e contemplariam tudo aquilo que o mundo já havia contemplado com Salomão, com Davi e outros reis. E como não é diferente de cada um de nós. Ficar em casa é angustiante. E nós começamos a pensar o que vem a seguir. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que até mês que vem isso muda? Será que isso vai acontecer? Será que a glória daquela vida que eu tinha antes voltará? Será que a glória daquela nação ou daquilo que nós estávamos vivendo vai retornar? Será que é isso que virá? Será que é aquilo que acontecerá? Antes do culto começar, estava eu e o Diego e o Natan conversando sobre isso, e nós estávamos questionando um ao outro o que um achava, e o que eu falei para ele: cara, eu não sei, eu estou trabalhando assim para a semana. Meu planejamento é semanal. E é interessante que no versículo seguinte Jesus já os responde. Em Atos capítulo 1, versículo 7, ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aqui, se nós formos no grego original do texto, não vos compete conhecer cronos ou kairos, tempos ou épocas, cronos ou kairos. O que Jesus estava dizendo, não cabe a vocês definir ou conhecer as coisas cronologicamente, ou até mesmo daquilo que Deus tem, porque isso é exclusivo dele, está determinado a ele. Talvez isso possa gerar uma ansiedade maior ao seu coração, mas não é isso que Jesus está nos trazendo. Pelo contrário, Ele está trazendo contra a ansiedade um remédio numa dose poderosa chamada, ou melhor, um remédio chamado soberania de Deus. A Deus compete exclusivamente todas as coisas, sejam elas nos tempos cronológicos ou kairos, ou seja, no tempo comum das coisas, que é o tempo cronos, ou no tempo kairos, que é o tempo certo para as coisas acontecerem, ou o tempo de Deus. Todos os tempos e épocas estão nas mãos de Deus. E isso é maravilhoso, porque é uma garantia de que Deus tem o domínio de todas as coisas. Se você fica em casa ou se você trabalha,
Isso é porque Deus permite. Em tempos de ficar em casa, saiba que há ainda o domínio de Deus, por mais que possa não parecer. Talvez quando a gente olha para os governos e vê confusão, vê briga, rixa, não há um entendimento às vezes, isso pode gerar uma incerteza. Deposite em Deus, aquele que tem autoridade exclusiva sobre tempos e épocas, a tua fé. Isso nos traz a clareza que se eu estou nesse momento em casa, e é essa convicção que eu tenho vivido, apesar de tudo, de que Deus é soberano, e eu não estou porque um vírus assola, eu não estou porque um governo diz, ou uma organização mundial diz, eu estou porque Deus tem um governo de todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas. Quando nós nos pautamos nisso, nós entendemos isso, e confiamos nisso, e partimos a nossa vida por esse princípio. A palavra de Lucas 12, versículo 22 ao 32, eu não vou ler inteiro aqui, ela começa a fazer um pouco de sentido. Quando Jesus diz, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele vai destrinchando isso e trazendo os exemplos e situações. E ele vai dizendo ainda mais, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. O que Jesus está trazendo é uma relação com esse domínio de Deus de todas as coisas. Nós não podemos ditar nem mesmo as coisas mínimas. E quando achamos que estamos fazendo algo, entenda que é debaixo da permissão de Deus. E ele diz no final dessa série de versículos, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar o seu reino. Tem gente que quer grincar, tem gente que quer o passaporte, nem sei qual que é na Europa, acho que é vermelho que fala, né? Enfim, tem gente que, do Paraguai, acho que ninguém quer muito, mas enfim, tem gente que quer cidadania daqui, de lá, de acolá. Mas ó, pequenino rebanho, o Senhor tem entregado para nós, para mim e para você, o reino dEle. O reino que Ele estabeleceu, debaixo do seu poderio. O reino onde Ele tem domínio sobre todas as coisas. O temor, ele é presente nesse momento, é óbvio. Mas como nós lemos de Isaías 41, não temas, porque eu sou teu Deus, eu sou contigo. Em Mateus 10, 29, 31, você pode ler depois. Eu só quero ler o finalzinho, quando Jesus vem falando sobre todas as coisas que Ele tem domínio, dizendo que nem mesmo um pardal cai na terra sem o domínio dEle. E Ele diz no final, portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Entender que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, nos gera esperança.
de que não estamos sós, abandonados. Quando nós seguimos no texto, nós vamos ver que Lucas relata que depois que Jesus é levado aos céus, os seus discípulos ficam ali meio que observando sem entender. Então duas pessoas aparecem ali vestidas de branco e falam: vocês não estão vendo que ele foi e ele já não deu a ordenança para vocês? Vão para casa. E aí eles voltam, vão para casa. Está lá em 10:14, estando eles com os olhos fitados nos céus. Quando Jesus sobe, ficam ali meio sem entender o que está acontecendo. Mas eles entram na casa, sobem no cenáculo, se reúnem os apóstolos, a mãe de Jesus, as mulheres que faziam parte da base do ministério de Jesus, os seus irmãos, e eles oram e começam a orar e buscar a Deus. Aqueles homens tinham vivido experiências, presenciado coisas que ninguém tinha visto e presenciado até aquele tempo. Andaram com o Messias, viram milagres e maravilhas acontecerem. Mas agora estão em casa. Mas eles tinham uma promessa. E debaixo dessa promessa, de Atos capítulo 1, versículo 8, que ele diz: mas recebereis poder ao descer do céu sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Debaixo dessa promessa, eles ficaram em casa. E nós também temos uma promessa. Deste altar, quantas vezes nós não temos ouvido de profetas dessa nação e do mundo, que há pela frente a maior colheita de almas dos próximos 2 anos da história. Quantas vezes isso já não tem sido profetizado, falado, pregado, anunciado, e de repente nós somos mandados para casa. E parece que é estranho, e nós às vezes até se questionamos o que está acontecendo. Não era para a gente ir, pegar em serpentes, orar pelos enfermos, proclamar o reino, falar, tocar e pôr as mãos, e agora nós temos que ficar em casa. Mas qual tem sido a palavra? Qual tem sido a promessa que nós temos recebido? E debaixo dessa promessa nós precisamos permanecer firmes, como os apóstolos e discípulos de Cristo permaneceram. Não é à toa que o pastor Diogo trouxe a palavra profética para nossas vidas nesse ano, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, na parte B, no finalzinho, que diz: crede no Senhor vosso Deus. Que momento mais propício para isso, para você crer no seu Senhor? E estareis seguros. E diz mais: crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra crede e seguros, ou as palavras crede e seguros, crede usada 2 vezes nesse versículo, e seguros, elas são uma única palavra em hebraico. Isso é muito interessante, porque ela significa o ser fiel, apoiar, permanecer, continuar, manter-se. Ou seja, o que o Senhor está dizendo: permaneça no Senhor seu Deus, e eu permanecerei em você. Seja fiel ao Senhor seu Deus, e Ele será fiel contigo. Vai chegar o dia que essa quarentena que nós estamos vivendo, que a impossibilidade de nos reunirmos na casa de Deus, nessa igreja, em outras igrejas, vai chegar um dia
um momento em que a orientação de fique em casa vai acabar. Assim como chegou o dia em que os apóstolos, discípulos e as mulheres e os irmãos de Jesus estavam naquela casa, e chegou um dia que aquele tempo de ficar na casa acabou, esse dia vai chegar também para nós. E aí, que tipo ou qual espécie de cristãos sairão das suas casas? Como é que você vai sair na hora que você puder sair sem problema nenhum, poder impor as mãos, tocar, orar pelas pessoas? Que espécie de cristãos? Porque quando nós voltamos para o livro de Atos, e se você acompanhar em Atos capítulo 2, você vai ver já Pedro pregando de forma poderosa. Você vai ver Pedro falando com autoridade, com ousadia, a respeito de Cristo, a respeito do reino, dizendo: arrependam-se. Você vai ver milagres acontecendo. Na primeira pregação dele, quase 3.000 pessoas. Imagina você saindo da tua casa depois dessa quarentena e 3.000 pessoas se convertendo. Entenda algo, isso é importante. Assim como aquele povo, discípulos de Jesus Cristo, que quando eles saíram das suas casas, debaixo da unção do Espírito Santo, o mundo não foi mais o mesmo. Quando nós saímos dessa quarentena, o mundo não pode permanecer o mesmo, porque já não é mais o mesmo. As relações de trabalho mudaram. Aqueles que tinham confiança em alguns negócios, mudou-se tudo, a economia não é mais a mesma. A forma de estudar, a forma de se relacionar, a forma de se higienizar, as coisas já mudaram, e é preciso que a igreja entenda isso, porque vai chegar o dia em que o fique em casa vai acabar. E aí, meu irmão, o que é que o mundo vai receber de nós? Hoje a ordenança é fique em casa, mas vem o dia em que Ele nos chamará para fora novamente. Vem o dia que o Diego Natan vai poder fazer as suas apresentações, os seus louvores de novo, Diego. O Diego está sentado aqui, estou olhando para ele, na minha frente. Vai chegar esse dia, meu irmão, e nesse dia, o que Diego, que esse mundo está esperando receber? Com certeza não é um Diego igual ao que entrou na quarentena. Pelo menos lavar a mão nós já aprendemos direito. Mas nós não fomos chamados para ensinar o mundo a lavar mãos. Aqueles homens e mulheres que estavam com Jesus viveram uma explosão do Evangelho. Em pouco tempo, milhares de pessoas se convertendo. A coisa desandou. E eu creio, dentro da promessa que há para a nossa igreja, para a igreja de Jesus nessa terra, que essa explosão acontecerá. E você que está aí na sua casa, se prepare. O mundo já não é mais o mesmo, assim como o mundo não era o mesmo depois que aqueles homens saíram da quarentena deles. Vidas e mais vidas estão ansiosas,
angustiadas, porque ainda não receberam, não entenderam a soberania de Deus, o controle que Ele tem de todas as coisas. E hoje começam a entender, outros começam a perguntar: onde está Deus nesse momento? Eu respondo: Ele está sentado no seu trono de glória. Ele não saiu de lá, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. E Jesus, como diz o texto, está sentado à sua destra. Nenhum dos dois diminuiu por tudo isso, pelo contrário, eles estão agora aguardando todos aqueles que anseiam por esperança, que entenderam que a humanidade sequer tem capacidade em coisas mínimas. Provérbios capítulo 16, 33, para a gente já ir encerrando. A palavra de Deus diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Traduzindo para os dias de hoje, é como se você lançasse a sorte, mas nada nesse mundo acontece sem que o Senhor determine, sem que saia decisão das suas mãos. Feche os seus olhos por um momento, nós já vamos orar. Eu só vou pegar um negócio aqui, pode ficar tranquilo aí, da transmissão. Se você puder, com seus olhos fechados, eu quero ler algo para você nessa noite. A gente já vai encerrar. É um trecho do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Esse livro foi escrito por ele durante a Segunda Guerra Mundial. A BBC de Londres pediu para que ele escrevesse uma série de palavras para confortar o coração dos ingleses que estavam sendo bombardeados pelo exército alemão nazista durante a Segunda Guerra. E a BBC pediu para que C.S. Lewis escrevesse uma série de sermões e pudesse gravar e colocar no rádio ou ao vivo, enfim, para confortar o coração. E um dos trechos que ele diz, ele traz aqui uma parábola, ele coloca no livro dele uma parábola que nem é dele, é do George MacDonald. E se você puder fechar os seus olhos para imaginar essa cena, porque às vezes eu vou falando aqui, pode se distrair, mas imagine essa cena e imagine a sua vida. Ele diz assim: imagine-se como uma casa viva. Deus chega para reformar e reconstruir essa casa. No começo, talvez você consiga entender o que Ele está fazendo. Ele desentope os ralos, conserta as goteiras do telhado, etc. Você sabia que esses consertos eram necessários? E por isso, não se surpreende. Mas de repente ele começa a derrubar paredes da casa. Isso lhe causa uma dor terrível e aparentemente não tem sentido. E você até se pergunta o que ele pretende fazer. A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente da que você queria ser. Está construindo uma nova ala aqui, acrescentando um novo pavimento ali, erguendo torres, abrindo pátios. Você pensava que seria transformado num simpático chalezinho. Mas preste atenção, ele está construindo um palácio, no qual pretende habitar em pessoa. Talvez muitos dos seus sonhos estejam sendo desconstruídos nesse momento. É isso
que o C.S. Lewis estava trazendo aqui no texto do MacDonald. Talvez você tenha sonhado em ser esse chalezinho bonitinho, confortável, mas o que Deus tem para você é maior. Ele te quer como um palácio, e para isso Ele vai precisar, às vezes, quebrar paredes para ampliar o espaço. A sensação é de que os sonhos estão indo embora, de aquilo que você planejou está indo embora. Não temas! Não temas! Não andeis ansiosos! O Senhor lhe trouxe a nós o seu reino. O tempo de ficar em casa às vezes é ruim, mas ele vai cessar, e daqui a pouco o que ele tem para nós é grandioso. Ele é dono de todo Cronos e todo Kairos. Ele é dono de todos os tempos e épocas. Tudo está nas suas mãos. Prepare-se para aquilo que vem a seguir. Prepare-se para aquilo que vem a seguir. Assim como os discípulos, os apóstolos e as mulheres se prepararam para aquilo que iria vir pela promessa, prepare-se. Comece a orar na tua casa. Comece a profetizar na tua casa. Comece a dizer para o Senhor: eu não nasci para ser chalezinho. Eu quero viver o sonho que o Senhor tem para a minha vida. Comece a trazer a existência aquilo que não existe. Talvez você olhe para a sua casa hoje, para a sua conta, para as coisas que você tem, e só a única coisa que pode gerar no seu coração é desespero. Mas coloque os seus olhos em Deus. Pai, nessa noite nós te pedimos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre os céus. Não há lugar que possamos ir que o Senhor não nos encontre. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão em casa agora e que estão preocupados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir a Tua destra fiel neste momento. Que eles possam se sentir protegidos por Ti. Que ainda que não possamos enxergar a obra que o Senhor está fazendo, que a nossa fé no Senhor nos fortaleça e nos dê a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Ti. Tu és Senhor de todo Cronos e de todo Kairos, e é nessa certeza que nós depositamos a nossa fé em Ti. Que o domínio está nas Suas mãos, que Tu és soberano. Se você está com a tua família, e você pode, deem as mãos, se abracem se possível.
se você está sozinho, saiba que você não está sozinho. Deus está contigo. Aqueles homens e mulheres se uniram dentro daquele cenáculo e oravam e clamavam por Deus. Parecia que tudo que eles tinha subido aos céus e ido embora, mas não, Deus tinha coisas grandiosas ainda para operar por meio deles, e Deus tem para operar por meio da tua vida. Começa a abençoar o teu lar, o seu trabalho, a sua empresa. Começa a entregar tudo a Deus. Agora, se você entrou nessa live, ou está ouvindo ou assistindo essa mensagem depois de gravada, e você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, essa é a oportunidade para você. A palavra nos diz que Ele está à porta e bate, e aquele que abrir, Ele vai entrar e cear com Ele. Nessa noite, Jesus quer entrar na sua vida e quer transformar a sua história. Ela não precisa ser desse jeito. Ela não precisa continuar assim, em meio a mentiras, em meio a vícios. Você não foi chamado para ser escravo. Eis que o Redentor está à porta. Ele redime todas as coisas. Se você quer aceitar Jesus nessa noite, repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu entrego a minha vida. Diante do Senhor. Muda minha história. Escreve o meu nome. No livro da vida. Que ele jamais saia de lá. E que eu possa permanecer. Na sua presença. Para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, recebe cada um dos teus filhos e filhas nessa noite. Que eles possam ser transformados por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém, Senhor.